Rivalidades entre as potências emergentes, seus integrantes em guerra com outros países, grande desigualdade econômica entre os membros, disputas por territórios e divergências políticas são só alguns dos problemas que o agrupamento enfrenta. O que é? Qual é a sua influência e o que esperar do BRICS? É o que veremos e tentaremos entender ao longo deste vídeo que está imperdível. Por isso, se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal para conhecer as próximas histórias. Agora, vamos ao que interessa. Antigamente, o mundo era dividido apenas em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou para ficar mais claro ainda, países ricos ou pobres. E como já sabemos, historicamente os países sempre precisaram de alianças para a troca de recursos e interesses em comum, que abasteceriam suas necessidades. Portanto, em 1975, os países mais poderosos se juntaram e formaram o G7. Uma organização composta por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. Assim, anualmente os chefes de Estado dos países mais industrializados e desenvolvidos se juntaram para tratar questões econômicas, políticas e sociais. Só que o tempo foi passando e a história foi mudando. Sendo assim, muitos países que eram considerados pobres ou subdesenvolvidos começaram a evoluir, mostrando um evidente crescimento da economia e da sociedade. Portanto, apesar desses países não alcançarem o patamar das grandes potências citadas anteriormente, o título de país desenvolvido passou a não ser mais o adequado para eles. Como resultado, surgiu a necessidade de uma nova classificação intermediária, e foi assim que nasceram os chamados países emergentes, que hoje formam parte do grupo BRICS. O termo BRIC, na verdade, foi criado em 2001 pelo economista Jim O'Neill, depois de ter feito um estudo que analisava a área econômica, social e acadêmica de países com possibilidades de evoluir. Assim, O'Neill conseguiu definir quais, na sua opinião, teriam um grande potencial de crescimento. Provavelmente você esteja se perguntando, mas afinal, quais são as potências emergentes que formam parte do BRICS? Bom, após o trabalho de O'Neill, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China passaram a ser considerados países emergentes. E o título atribuído não pôde ter sido mais assertivo, já que entre 2003 e 2017, o crescimento dos 4 países representou 65% da expansão do PIB do mundo inteiro. No entanto, foi só a partir de setembro do ano de 2006 que esses 4 países passaram a funcionar como um grupo, chamado de BRIC, depois de um encontro que reuniu os chanceleres de Brasil, Rússia, Índia e China. Depois de bastante comunicação à distância, finalmente em 2009, na Rússia, aconteceu a primeira reunião da cúpula do BRIC entre os chefes de Estado de cada um dos países. E desde então, os presidentes se reúnem anualmente para debater os assuntos internacionais mais importantes em cada um dos países, segundo a ordem do nome do país, na sigla BRICS. No ano seguinte, em dezembro de 2010, a África do Sul também passou a fazer parte do agrupamento a convite da China. A notícia na época surpreendeu, já que trata-se de uma nação significativamente mais fraca em termos econômicos, em comparação aos outros países. Desde então, o BRIC passou a ser chamado de BRICS, por conta da adição dos países africanos. Consolidado, o grupo tem realizado diversas ações e iniciativas com o intuito de fortalecer seus papéis nas relações internacionais e diante das maiores e principais organizações. No entanto, também buscam se ajudar de forma interna e direta, fazendo uma união das suas forças e objetivos econômicos. Por isso, a aliança se aplica a áreas como a ciência e tecnologia, saúde, cultura, educação, entre outras. Afinal, nenhum país é completo por si só, e a troca de recursos é uma ferramenta poderosa para alcançar um futuro mais promissor. Portanto, se falarmos das conquistas do BRICS, poderíamos citar o novo Banco de Desenvolvimento, que foi criado em 2014 e oficializado na cidade de Fortaleza, Ceará. Trata-se de uma instituição financeira que tem como objetivo financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos países membros e também em outras economias emergentes. Assim como o BRICS tem promovido acordos de comércio internos, como o Acordo de Livre Comércio da Área Livre da Eurásia, com o intuito de diminuir as tarifas e a facilitação do comércio entre Rússia, Índia e China.
Apesar de ser uma aliança que visa a cooperação e prosperidade dos países, nem sempre boas intenções terminam em grandes resultados. A realidade é que o BRICS é alvo de várias críticas e problemas, e você vai descobrir quais são a seguir. Mas antes, se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de deixar seu like para que assim possamos entregar esse conteúdo a mais pessoas. Uma das críticas que o BRICS recebe está relacionada com a falta de ação, justificada por modelos políticos e econômicos completamente diferentes, o que acaba dificultando a tomada de decisões em grupo. A falta de integração econômica também deixa a desejar, já que, apesar das expectativas iniciais de que o BRICS se tornaria um bloco comercial poderoso, é possível ver que os intercâmbios comerciais entre seus membros ainda são relativamente pequenos. E a realidade é que a China, que tem uma economia absurdamente maior, ao ponto de ultrapassar a economia dos outros 4 países juntos, acaba exercendo um papel dominante. Esse é um ponto desfavorável para o funcionamento equilibrado do BRICS, já que faz com que o país chinês tenha um peso maior na tomada de decisões e as parcerias fechadas acabem beneficiando mais ao gigante do grupo. As divergências políticas é outro fator que não colabora na evolução e crescimento do agrupamento. A realidade atual é que os membros enfrentam diferenças com países vizinhos, como é o caso da Rússia, que se encontra em guerra com a Ucrânia. O conflito bélico entre ambos os países vem sendo bastante polêmico e deixou as relações internacionais mais tensas a nível mundial. Inclusive, recentemente, o atual presidente da República se posicionou afirmando que o Brasil quer encontrar um jeito de restabelecer a paz entre a Rússia e a Ucrânia e que a guerra está fazendo mal para o mundo. Principalmente porque a situação de conflito está dificultando a exportação de fertilizantes que o Brasil compra da Rússia, que é a sua maior fornecedora. Assim como a Rússia, o cenário atual também mostra que a China está em conflito com os seus vizinhos, incluindo a própria Índia, membro do grupo, por uma disputa de longa data em relação a territórios fronteiriços no Himalaia. Portanto, considerando todas as críticas citadas e problemas enfrentados, não é possível garantir uma união do BRICS bem-sucedida e duradoura. No entanto, é importante reconhecer que o grupo também tem muitos pontos positivos e representa um papel importante na economia global. Então, com toda essa análise e informação em mãos, se olharmos para o futuro, o que podemos esperar do BRICS? Embora no Brasil o BRICS seja visto como uma oportunidade para o país se posicionar como um líder internacional, as chances de virar uma superpotência estão muito distantes. Já na Rússia, o BRICS é visto como uma forma de se contrapor à influência dos Estados Unidos e da União Europeia no cenário internacional. Mas por conta de sanções por parte de outras nações e má reputação aos olhos do mundo, o país vem perdendo força de forma constante depois de atacar a Ucrânia. Para a África do Sul, o BRICS é uma oportunidade de se integrar mais plenamente no cenário internacional e de fortalecer as relações com outros países emergentes. Mas o país africano não conta com grande protagonismo para fazer a diferença. Por outro lado, na Índia, o BRICS é visto como uma forma de aumentar a cooperação econômica entre os países do grupo. Inclusive, o primeiro-ministro Narendra Modi já enfatizou sobre a importância da união para a promoção do comércio e do investimento entre os países membros. Por fim, e não menos importante, a China é sem sombra de dúvidas o país mais promissor, já que é de longe a maior economia do grupo e uma das maiores do mundo. Tanto que o país chinês é considerado o concorrente direto dos Estados Unidos em termos econômicos e tecnológicos. Lembrando que, atualmente, o BRICS conta com 3 dos maiores países do mundo e todos os membros juntos somam quase 40% da população mundial e mais de 25% do PIB do mundo. Não é pouca coisa não, né, pessoal? Vale destacar também que nos últimos tempos, alguns países manifestaram interesse em formar parte da aliança. Entre eles se encontram a Arábia Saudita e a Indonésia. Assim como outros enviaram solicitações com o mesmo objetivo, como é o caso da Argentina e do Irã. Mas a fila de interessados é muito maior, já que atualmente existe uma lista de adesão conformada por um total de 19 nações. Portanto, não é possível destacar ou achar absurda a possibilidade de novas alianças. Muito pelo contrário, tudo indica que a expansão do grupo está sendo considerada. Afinal, novos integrantes poderiam aportar novos recursos econômicos e, consequentemente, novas possibilidades de negócios. Sendo assim, outros países poderiam se somar ao BRICS,
ou até alguns dos integrantes atuais acabarem saindo com o tempo. Por que não? Agora queremos saber de você. O que você acha do BRICS? E qual será o futuro do grupo, considerando o cenário atual e a sua história até o momento? Deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo, galera.